Fala turma da direita, aqui é o Vitor Luquezzi do canal Pra Cima é Direita e hoje vamos falar sobre a internação do ministro Ricardo Salles. Ontem ele deu entrada no Hospital das Forças Armadas em Brasília com um mal súbito, graças a Deus já teve alta. Mas o que causou isso no ministro Ricardo Salles? Em primeiro momento eles disseram que era um princípio de infarto. Essa hipótese foi descartada, até pela idade do ministro. Se não me engano ele tem 44 anos, está aí na flor da idade e não estaria em nenhum grupo de risco de infarto. Então, o que causou esse mal súbito em Ricardo Salles? A equipe médica do Hospital das Forças Armadas apontou que é um quadro de estresse. Claro, ele está sendo submetido a uma situação de muito estresse, né? Com essas fake news da imprensa contra a sua gestão à frente do Ministério do Meio Ambiente. Sobretudo, ignorando os incêndios criminosos que estão acontecendo lá na Amazônia e atribuindo a falta de atuação tática do governo contra esses incêndios. Mas por que o ministro Ricardo Salles passou mal? Olha, eu não posso fazer uma inferência com certeza de que o ministro foi envenenado, mas eu, Vitor Luquezzi, acredito que há sim indícios que levam a crer que ele foi envenenado. Vejam só, o ministro Ricardo Salles, juntamente com a ministra Damares e o próprio presidente Jair Bolsonaro, foi ameaçado em uma entrevista à revista Veja, do grupo ecoterrorista chamado Sociedade Secreta Silvestre, a SSS. Essa Sociedade Secreta Silvestre, ela já apareceu no Brasil em outros contextos. Não sei se vocês vão lembrar, mas na época que o Jair Bolsonaro tomou posse da presidência da República, eles ameaçaram explodir o presidente, ameaçaram matá-lo no ato de posse. E lá, as Forças Armadas, à época, né, o grupo de segurança institucional o protegeu. O Gabinete de Segurança Institucional o protegeu, não deixou que nada acontecesse com ele. Mas esse grupo ecoterrorista continuou ameaçando o presidente e dois ministros em específico. O primeiro, a Damares Alves. Segundo, o próprio Ricardo Salles. O que é esse grupo Sociedade Secreta Silvestre? Esse grupo é uma ramificação do grupo individualistas tendendo à selvageria, que vem do México. São grupos ecoterroristas. O que é ecoterrorismo? É a ação normal de terrorismo, né? Que é o uso ou a ameaça de violência para conseguir ganhos a uma causa, no caso da ecologia. Então, o ecoterrorismo é o terrorismo cuja causa de existência é a ecologia. Veja bem, retirando-se do site Maldição Ancestral, é um site chamado Maldição Ancestral. Esse site é um blog mantido pelo grupo secreto Silvestre. Esse grupo ele tem a ideologia pautada no seguinte, em dois pontos cruciais. Primeiro, o ancestralismo ambiental, a ancestralidade ambiental. Segundo, o animalismo. O que é o animalismo? É acreditar que o homem é igual em direitos e deveres aos animais. Então eu não posso utilizar-me como homem dos animais para construir uma sociedade. Eu não posso usar os cavalos como meio de locomoção, eu não posso domesticar cachorros, eu não posso comer carne de boi, eu não posso beber o leite que vem da vaca. Então eu não devo usar os animais para melhoria da sociedade ou para o bem do ser humano. E o que é a ancestralidade ambiental? É uma vertente que é contra, nas palavras deles, o progresso humano. Então eles são contra o progresso humano, a modernidade, colocar o homem como dominante da natureza. Então eles tendem a voltar no tempo em que o homem não era dominante da natureza, o homem era dominado. Hoje o homem é dominante da natureza e utiliza dos recursos naturais para tudo, basicamente, construção civil, tecnologia, ciência, medicação, etc. Então eles tendem a inverter esse polo, eles querem voltar à era silvestre, à era silvícola, em que o homem não era o dominante da natureza, mas dominado pela natureza. Então eles tendem a voltar em uma época em que o ser humano era nômade, em que o ser humano não tinha controle dos recursos naturais, o ser humano era, na verdade, mais um dos componentes do meio ambiente, e não como ele é hoje o grande agente ativo da modernidade e que pauta a sociedade. Então, essa é a ideologia perigosa que eles representam. E para alcançar isso, o que eles fazem? Bom, eles têm atividades de hackeamento e atividade de terrorismo clássico. Por exemplo,
Lá em Brasília, eles explodiram uma catedral em janeiro de 2018. Aliás, em dezembro de 2018, eles explodiram uma catedral. Já houve outros casos em que eles armaram bombas caseiras que não funcionaram, mas eles revelaram, por exemplo, a revista Veja, que eles colocaram uma bomba lá em Brasília que acabou não explodindo pela incompetência do grupo. Então, eles se dizem preparados para matar qualquer um, inclusive o presidente da República. Dizem que tem habilidade, consciências políticas, com estratégia de guerra, com armamento, com medicação, com bombas. Enfim, não sabemos por quê. O líder deles é chamado de Ayuanguá, ele não revela o seu rosto, obviamente, ele nunca deu uma pista de onde partem os ataques do grupo, nunca deu uma pista de quantas pessoas tem. Dizem que a organização do grupo é horizontal, ou seja, não há uma liderança hierarquizada, mas todos eles controlam ali os atos ao longo do Brasil. Nós não sabemos do potencial e dos contatos, do nível dos contatos que eles têm. Vejam bem, o ministro Ricardo Salles deu entrada no Hospital das Forças Armadas com 3 sintomas: náusea, vômito, diarreia. Ok. O que um envenenamento por mamona, que é o mais clássico usado pelos ecoterroristas, é o mais clássico usado por aqueles que são contra a domesticação de animais ou o uso de gado, o que eles usam? Envenenamento por mamona. Simplesmente porque quando se envenena gado ou um ser humano por mamona, isso é indetectável. E quais são os sintomas daquele que é envenenado por mamona? Náusea, vômitos e diarreia. Então, é uma coisa que é possível de ser ligada. Não estou dizendo que foi o que aconteceu, não temos provas o suficientes para isso, mas é um indício, visto que o ministro já foi ameaçado várias vezes pelo grupo Sociedade Secreta Silvestre. E me parece uma atuação que casa com a ideologia e o modus operandi desse movimento. Então, nós estamos talvez correndo risco dentro de uma guerra que tem aí personagens subversivos e obscuros, que são esses membros da Sociedade Secreta Silvestre. Eu torço para que o Gabinete de Segurança Institucional proteja o presidente Jair Bolsonaro, proteja todo o corpo ministerial, em especial Damares Alves e Ricardo Salles, que já foram ameaçados por esse grupo, e nunca subestimem esse pessoal simplesmente porque eles parecem desorganizados ou até mesmo despreparados, porque pode ser que eles tenham contato com alguém de dentro do governo, pode ser que eles tenham algum infiltrado de esquerda dentro da estrutura do governo, nós não sabemos. O ministro Ricardo Salles passou mal justamente depois de uma reunião no Palácio do Planalto com os governadores da região amazônica legal, ou seja, pode ter sido ali envenenado por alguém. É perigoso, é bom redobrar a atenção e torcemos, vamos orar, vamos confiar em Deus pela recuperação do ministro, mas torcemos muito para que o Gabinete de Segurança Institucional tenha cuidado no trato com essa Sociedade Secreta Silvestre. São terroristas perigosos e a causa deles é irracional e insana, o que os torna ainda mais letais.